Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar um fenômeno recente na sociedade brasileira, chamado rolezinho, que consiste na afluência organizada, previamente convocada, utilizando-se das novas tecnologias de informação, de jovens das periferias das grandes cidades aos shoppings. Reações muito diversas foram detectadas, algumas delas simplesmente buscando a simples proibição do ingresso desses jovens nesses chamados templos do consumo. Mas qual é o significado político do rolezinho? Até onde ele é uma expressão natural dos direitos democráticos de expressão? Até onde ele é uma busca de superação da invisibilidade dessas camadas de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho ou ingressando pelo menos na capacidade de consumo e que querem buscar legítima expressão de seus desejos de juventude, inclusive da convocação, inclusive da forma de estarem juntos e mobilizados, desde que não firam as leis nos estabelecimentos comerciais, evidentemente. Para nos falar sobre o significado político do rolezinho, nós temos aqui conosco a presença do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, quem dou as boas-vindas. Obrigado pela presença. Eu que agradeço poder estar aqui falando desse assunto que eu acho que tem uma importância maior do que estão dando. Maior? Por que maior? Sim, porque é o símbolo de algo mais profundo, que é a guerrilha cibernética que hoje toma conta e vai continuar no Brasil e no exterior. Veja bem, o rolezinho, no sentido de jovem ir brincar no shopping, jovem ir se divertir, inclusive fazendo barulho, sempre houve, mas em grupos pequenos. O que mudou foi o tamanho. E o tamanho vem da internet. Antigamente eram os meninos de uma turma da sala. O primo com os primos juntos. Agora não. Agora você põe na internet e diz, tal hora vamos todos juntos para o shopping. Como pode dizer, tal hora vamos todos juntos protestar na frente da escola. Tal hora vamos protestar na frente de um hospital de qualidade que não recebe todo mundo. É a guerrilha cibernética. É isso que eu digo que é a importância, por um lado. O outro lado é que não haveria rolezinho se não houvesse internet, mas também se não houvesse o shopping. E aí, é a opção que o Brasil fez por um sistema de segregação social. Aquilo que é das classes mais altas, médias e altas, em geral brancos, não necessariamente, e aquilo que é das classes populares. Quando eu era menino, se dizia, pobres e negros sabem o lugar deles. Não precisava de shopping. Terrível frase, né? Não precisava de shopping. Mas o povo veio para as cidades. O povo começou a ocupar espaço. A África do Sul, o que fez? Essa calçada é de branco, aquela é de negro. O Brasil não pode fazer isso, até porque somos mesclados, como se diz. O que é que fizeram? Deixa a calçada toda para os pobres, classe média baixa. Vamos lá para os shoppings, que precisa de carro para chegar lá. Tinha o transporte, o ônibus no sul dos Estados Unidos e na África do Sul, tinha bancos para brancos e bancos para negros. O Brasil disse, não podemos fazer isso. Vamos colocar os brancos ricos nos carros. Entreguemos os ônibus aos pobres. É isso que fizemos, o que eu chamo há muito tempo de apartação, que é um apartheid social, não racial, e sem necessidade de lei que defina. Isso está num livrinho que eu fiz, tem 20 anos, chamado O que é Apartação. É o que estamos vivendo, a apartação casada com a internet, criando esses movimentos todos que vão continuar. Não tem quem pare, não tem polícia que pare. Nem Obama, com todo aquele sistema de espionagem dele, vai conseguir parar os meninos brasileiros de colocarem entre eles convites para fazerem tripulias. Eu me lembro de uma frase do senhor há mais de 25 anos atrás, onde o senhor dizia que sonhava com o dia em que as escolas públicas tivessem o mesmo padrão dos recém-inaugurados shoppings ou os padrões de higiene, de arquitetura
de um aeroporto que deveria também ser estendido às rodoviárias. Esse processo foi atravessado por um outro fenômeno, que é o ingresso dessa massa, embora aquelas condições físicas não tenham se mudado ainda, essa massa entrou na capacidade de consumo. É verdade. Por isso os shoppings não podem abrir mão da presença de um número grande. Isso asfixiaria o capitalismo. O capitalismo quer mais clientes. Como é que vai fechar? Por exemplo, transformar cada shopping em um clube privado. Só entra lá quem for sócio, quem pagar uma mensalidade. Não tem sentido. Reduz o mercado. Porque reduz o mercado. Então, não tem jeito. A gente vai continuar convivendo com shopping, até porque o clima tropical faz agradável estar no shopping, e vamos ter que conviver com os rolezinhos. Qual é a saída para fazer com que os rolezinhos, como você mesmo disse na sua abertura, eles respeitem as leis? É fazer uma integração social das pessoas, uma miscigenação social. Porque o Brasil é um bom exemplo, embora não tão perfeito quanto digam, de miscigenação racial. Somos. Mas somos um fracasso na miscigenação social. E aí a minha explicação, tem muitas outras, é que a miscigenação racial a gente faz na cama, na alcova, e todo mundo quer fazer. A miscigenação social a gente faz na escola, e ninguém quer fazer. Aí precisa fazer com que a escola seja igual para todos. Agora, tem um aspecto que joga o tema para o elemento político-econômico, que é o seguinte: divulgou-se uma pesquisa ontem, onde essa massa de jovens D e E, das camadas D e E, elas têm uma capacidade de compra, segundo a pesquisa, muito superior à dos jovens das elites, digamos assim. Seriam 130 bilhões capacidade de compra dos jovens de periferia, contra 30, 40 bilhões dos outros. A indústria de shoppings não pode abrir mão dessa capacidade de Eu não consumo. conheço esse número, mas faz sentido. Porque o jovem da periferia, ele trabalha, o outro vive de mesada. Segundo, o jovem rico são uns pouquinhos. Os jovens da classe média baixa são milhões de pessoas. Muito numerosos. O que o capitalismo mais deseja é incorporar essas pessoas nas compras. E não tem jeito de dizer, olha, venham comprar nos centros das cidades. Deixa o shopping para a gente. Não tem como. Teria, se não houvesse a internet. Teria, se não tivéssemos novas linhas de ônibus passando perto dos shoppings. Teríamos, se o carro não tivesse popularizado. Aí continuava distante. Mas com essa mistura física, vai ter que haver a mistura social. Senão, os rolezinhos não vão ser apenas tripulias, vão ser violências mesmo, vão ser badernas até. O que a gente tem que fazer não é proibir, é transformar o que pode virar uma baderna em algo que queira dizer aquilo que a gente faz no shopping, divertir-se e comprar. Agora, para fazer essa mistura social, que o senhor dizia, para que ela não seja indisciplinada, atormentada, nem de alguma forma provocadora de sabores ou desequilíbrios, é preciso sólidas políticas, são necessárias políticas públicas, né? Muito. Por exemplo, a universidade na qual o senhor foi reitor, hoje registra um número de que quase 40% das matrículas são de negros. São de negros, graças às cotas. Graças a uma política pública. Uma política pública. Hoje, eu li uma pesquisa dos impactos do Bolsa Família, uma chefe de família mulher, que não tem um marido, por várias razões, com seus filhos, ela passou a ser visível com o cartão da Bolsa Família pelo dono da bodega, que antes sequer lhe dava bom dia. Claro, isso está em todos os trabalhos que nós fizemos na hora de criar a Bolsa Escola. Foi aqui, no Distrito Federal, que nós começamos dizendo, pagaremos às mães, não aos pais, salvo os pais solteiros que tinham hoje. Eu não tirei isso da minha cabeça, eu me inspirei na experiência de Bangladesh, que tem um banco microcrédito que empresta às mulheres, não empresta aos homens. Porque nós homens, quando recebemos um salário, primeiro a gente espera receber o salário para começar a resolver os problemas de casa. Segundo, no caminho a gente para no boteco. Terceiro, faz outras coisas. A mulher não, a mulher tem uma responsabilidade maior com o uso do dinheiro em relação à família. Agora, isso eu já dizia na época, e está em todos os trabalhos,
isso dá um empoderamento às mulheres. Eu conversava com as mulheres que recebiam Bolsa Escola e o número, alguns podem dizer que isso é negativo, eu acho que não é. O número de mulheres que se separaram para não apanhar dos maridos aumentou. Eu acho isso positivo. Ruim é mulher apanhando de marido, mas se separando, lamentável, melhor ficar junto, mas não é nenhuma tragédia. Então, a Bolsa Família, que é a continuação daquilo, dá um empoderamento às mulheres pelo fato de pagar as mães, as mulheres da casa, e não os homens. Agora, esse elemento expansão do mercado de trabalho ocorrido nos últimos anos, e expansão também do mercado de consumo, que é outro fenômeno conjugado, né? Por exemplo, hoje se estima que circulam diariamente pelo Brasil, pelas rodovias, por causa do Bolsa Família, algo em torno de 60 milhões de quilos de comida diários. Tem até fila para comprar caminhão na indústria. É isso que faz a diferença entre a fome brasileira e a fome africana. A fome africana é por falta de comida. A fome brasileira é por falta de dinheiro no bolso do povo. Que a comida está aí. O setor agrícola produz. E a gente só tem que transportar. Quando, no começo do governo, eu tive meus conflitos iniciais com o ministro, com o presidente Lula, um deles foi isso, quando eu disse para ele que o Fome Zero era um bom programa para a África. Levar comida, mas não para o Brasil, onde as pessoas já têm dinheiro, onde as pessoas podem comprar a comida se ela for levada. Obviamente, casando isso com a micropropriedade local, ajuda muito. Sem dúvida, eu quero o lado bom que o Frei Beto defendia, que era a microempresa produzindo comida. Isso a gente tem que incentivar também. Reforma agrária também. Mas a comida, no Brasil, a fome vem não da falta de comida na prateleira, mas da falta de dinheiro no bolso para comprar o que já está na prateleira. Mas essa pesquisa também, senador, divulgada recentemente, ela aponta que os jovens chamados filhos das elites consideram que seriam bem-vindas medidas que impedissem pessoas mal vestidas, de má aparência, o que é um critério odiosamente subjetivo, de ingressarem nos templos do consumo que são o shopping. Como é que o senhor avalia isso? Vou dizer, mais uma vez, esse livro, O que é Apartação, lá tem um capítulo que diz que a África do Sul, que começava em 94, o fim do apartheid, eu dizia, a África do Sul vai se brasilianizar, ou seja, vai ter um apartheid sem leis, por renda, não por raça. Lamentavelmente está acontecendo. A desigualdade está aumentando na África do Sul. Não é mais entre brancos e negros apenas, embora muito isso, é entre pobres e ricos. E eu dizia, e o Brasil vai se sul-africanizar. Na medida em que mantém o crescimento econômico separado, uma parte incluída e uma parte excluída, vai precisar de leis. É isso que vão começar a querer. Lembre-se que já se falou em ter passaporte para entrar em São Paulo. Faz uns 20, 30 anos, tinha um movimento dizendo que era preciso parar com a entrada de nordestinos. É um pouco isso. Só que agora o problema não é mais nordestino nem sulista. O problema é quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Quem se veste bem e quem não se veste bem. Quem tem dente na boca e quem não tem dente na boca. E tudo isso vem quem tem escola e quem não tem escola. Mas talvez essa característica sul-africana ela se expressasse mais naquelas estatísticas de homicídio que, lamentavelmente, penalizam muito mais os jovens pobres e negros com homicídios, uma taxa de homicídio muito elevada, mas exatamente porque forma um caldo de cultura que é o mesmo caldo de cultura ou que quer fechar a porta do shopping ou que quer selecionar a entrada. Agora, essa estatística precisa ser purificada para saber se os jovens negros que são mortos na maioria porque são negros ou porque são pobres. Tinha que pegar o mesmo grupo social e analisar o número de assassinatos para brancos e negros, dando a devida proporção. Uma característica adicional é que, em sua maioria, eles não tinham passagem anterior pela polícia. Ou seja, o fato de serem negros induziria a solução do conflito, que é um conflito de natureza de classe, pela violência. Você vê, na mesma semana dos rolezinhos, aconteceu Pedrinhas.
televisão mostrava Rolezinho e mostrava uma cadeia em Maranhão, que é uma vergonha para uma sociedade como a nossa ter. Tudo vem do mesmo modelo social e econômico. Maioria de negros. E maioria de negros. De analfabetos. E de jovens, e de analfabetos. E de jovens, pobres. E pobres excluídos. É a mesma coisa. Ou seja, não é a mesma coisa, obviamente, mas é fruto de um mesmo modelo econômico que segrega, que exclui. Um modelo de crescimento separado. Mas o sistema não fica desconcertado? Porque agora, aqueles que querem entrar no shopping, eles têm capacidade de compra. Mas claro. Os outros lá não tinham. Mas agora podem comprar, tem salário. Essa é a contradição do capitalismo. O capitalismo, para crescer no Brasil, precisou de escravidão. Mas cada escravo era um consumidor a menos. Era um empresário a menos, um empreendedor a menos. Aí as forças vão se movimentam e vem a abolição. Mas continuamos com o crescimento separado. Só que o crescimento separado não desenvolve plenamente as forças produtivas, como dizia Marx. Não desenvolve plenamente. Porque cada pessoa sem dinheiro pode ser um empresário que deixou de criar coisas. Ou uma pessoa sem educação é alguém que não teve um bom salário para comprar coisas. Então, o capitalismo, ele tem essa limitação. Se acabasse a escravidão, não tinha produção de açúcar, que vendia para a Europa. Mas com a escravidão não tinha fábrica de sapato para vender aqui dentro. Nós temos shoppings, mas para poucos. Quando a gente quer abrir, as pessoas não querem perder o conforto de serem poucos. Quanta gente não está reclamando porque os aeroportos estão cheios? Ou porque eles se transformaram em algo parecido com rodoviárias. Com rodoviária. Né? Muita gente já reclama. Porque nós, os brasileiros, temos uma cabeça de exclusão, de uma nobreza que tem direito a uma parcela grande do produto, do bem-estar, e uma massa excluída. Tanto que inventamos a palavra povão. Eu não conheço em outro idioma povão. Nos Estados Unidos chamam-se grassroots, por exemplo, para dizer quem é das camadas mais baixas. Mas povão, não, povo é povo ou não é povo. E o Brasil não é um povo. Não é um povo porque tem uma minoria privilegiada e uma maioria excluída, que são esses pobres. Mas isso não vai durar. As forças para resolver isso são muito grandes. E aí eu acho que os rolezinhos ajudam. Mas onde estaria a solução, além, evidentemente, da expansão do mercado de trabalho formal, que já está acontecendo, em termos de propiciar políticas públicas que propiciassem o lazer, a diversão, o cinema? Só 12% das cidades brasileiras têm cinema. Eu não vejo outra saída. Dizem que é mania, que não tem outra bandeira. A escola, para criar o gosto pela cultura, a cultura, digamos, mais ampla, porque tem cultura nos morros, mas é um tipo de cultura. A gente tem que abrir a tipos novos. Samba tem em todo canto, mas não chega a música clássica. A gente tem que ter as duas. A escola para criar os gostos da cultura, daí um projeto meu que põe obrigatoriedade de cinema nas escolas, que deve ser sancionado logo no começo do ano político nesse país, porque já saiu da Câmara. Cinema brasileiro. Toda escola tem que passar um filme brasileiro uma vez por mês, para criar o gosto. Agora, além disso, tem que criar o cinema, os espaços culturais que você falou. Veja bem, se a gente tem escola de qualidade, passando gosto pela cultura, e tem lugar da prática cultural, não vai ter rolezinho dessa maneira nos shoppings, porque as pessoas, os jovens vão ter onde ficar. O senhor tem medo que a experiência do rolezinho provoque o endurecimento de uma posição regressiva, de um retrocesso no sentido de exacerbar as posições discriminatórias na sociedade? Eu temo que haja tentativas, mas eu acho que elas não duram. Eu acho que elas fracassam por causa da internet, por causa da guerrilha cibernética. A guerrilha cibernética. A gente está precisando de um Che Guevara da guerrilha cibernética, que organize isso de uma maneira tal que ajude a transformar a sociedade e não a fazer barulho como hoje. A guerrilha cibernética faz barulho, que eu gosto, eu acho ótimo esse barulho. Não há jovens sem barulho, né? Não há jovens sem barulho, não há sociedade sem barulho. Agora, como fazer o barulho dizer coisas lógicas, que transformem a sociedade. E que transformem a sociedade. Esse é o desafio. Aí sim, eu não sei se estamos tendo essa pessoa
nos meios políticos. Que a sociedade brasileira, nos últimos anos, tem caminhado no sentido de uma voracidade por mais direitos, por ampliação de direitos, por políticas públicas, como a das cotas que o senhor mencionava. Mas ainda de uma forma individualista. Veja mesmo as cotas. Eu discuto muito isso com o movimento negro, até porque eu fui um dos primeiros a defender cotas. Mas é cota para entrar na universidade. Não estão definindo a cota para erradicar o analfabetismo. Já reparou isso? Não vejo ninguém dizendo que queremos uma cota de 100% de negros alfabetizados. Porque isso é o coletivo. Agora, quando chega uma vaga na universidade, é o benefício individual. Então, nós temos tido um aumento grande dos direitos individuais, mas dos direitos coletivos. E veja bem, a coletividade não é a soma dos indivíduos. A coletividade é uma instância acima da soma dos indivíduos. A gente não tem visto tanto assim, não. É mais aumento dos direitos individuais para mais pessoas, mas não o direito comum. Isso a gente não tem visto tanto. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa de Cidadania por hoje. Eu queria agradecer a participação do senador Cristóvão Buarque, do Partido Democrático Trabalhista do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, sobretudo por esse tema. Eu acho que a gente está entrando num tema extremamente novo, que é a guerrilha cibernética e as limitações do capitalismo e da democracia. Tecnologia é a promessa de democracia. Muito bem. Vamos voltar ao tema. A vocês de casa que nos acompanharam, caso queiram baixar esse ou outros programas aqui da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. E se quiserem nos fazer alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica, por que não, para o andamento do nosso trabalho, o telefone é o 0800 61 2211. Está aí na sua telinha, 0800 61 2211. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.